E se a gente te disser que essas pedras são preciosas, com um mercado mundial milionário? Elas têm um alto valor e elas são muito pequenas. E se a gente te disser que 1 grama pode valer mais que 1 grama de ouro? Da qualidade melhor, R$1.000 a grama. Nós estamos falando de 3 vezes o preço da grama do ouro. E se a gente disser que essas pedras não vêm debaixo da terra nem de garimpos? E se a gente te disser que elas são cobiçadas até na China, no Japão e na Coreia? São reconhecidas como um dos materiais mais caros e luxuosos. Essas pedras super especiais são geradas dentro das vesículas de bois e vacas, principalmente de bichos mais velhos. Valem mais do que os cortes de carne mais nobres, do que o leite da melhor qualidade. E o Brasil é um dos maiores produtores do mundo. Existem empresas regularmente constituídas que compram esse material e normalmente exportam esse material. Mas nem tudo acontece dentro da lei. Os ladrões estão de olho. Em setembro de 2023, começou uma onda de assaltos, todos no interior de São Paulo. Imagina a cena. Tem um carro indo daqui de Barretos para São Paulo. Ele passa por baixo do viaduto e pega a esquerda na direção da capital. Aí é interceptado por outro carro, de onde descem 2 bandidos armados. Eles chegam, rendem todo mundo, tomam o volante e levam o carro por uma estradinha de terra, onde eles amarram o pessoal. Então, finalmente, roubam a valiosa carga. Que carga era essa? R$2 milhões em pedras de vesícula de boi. Essa investigação ela está bem evoluída, mas ainda está em andamento, sem maiores detalhes neste momento. Então, os 2 suspeitos principais não foram presos ainda? Ainda não. E nem as pedras localizadas? As pedras também não foram localizadas. 3 meses depois, mais um roubo em Barretos. A cidade é uma espécie de capital nacional das pedras de boi. Em dezembro nós tivemos a invasão de uma residência de um corretor que armazenava essas pedras na sua residência. Cerca de 280 gramas dessas pedras. É um casal de idosos, inclusive, eles foram rendidos por 2 indivíduos. Não parou por aí. Na mesma semana, a 300 quilômetros de distância, em São João da Boa Vista, mais um crime. Uma chácara aqui da cidade de São João da Boa Vista acabou sendo invadida por 2 criminosos que renderam os moradores e os objetos que eles buscavam eram pedras da vesícula do boi. E foi levado ali aproximadamente 300 gramas dessas pedras. Entre os moradores, uma criança de 6 anos, que foi amarrada também. Mas logo os bandidos se deram mal. A gente conseguiu levantar 2 suspeitos, que seriam moradores da cidade de Barretos. Não deu outra. A dupla de ladrões de São João da Boa Vista era a mesma que invadiu a casa em Barretos. E quando os policiais barretenses foram investigar, eles conseguiram uma informação muito valiosa que apontava quem seria o receptador das pedras e apreenderam ali uma grande quantidade de pedras. Os assaltantes foram presos e o material devolvido aos donos. Mas atenção, o suspeito de ser receptador entrou na justiça para pegar as pedras de volta. Diz que comprou tudo certinho, só não sabia que eram roubadas. Nós fomos até a casa do sujeito, mas disseram que ele não estava. Quem nos recebeu foi o sogro, que defendeu o genro. O que a gente sabe é que ele está pedindo as pedras de volta. Então, é isso que a gente queria entender. Como é que funciona esse comércio? Está correndo processo. Como é que pode tomar as pedras de quem tem documentação, nota fiscal, entendeu? Não entendemos. Por isso deixamos os cartões, nossos contatos, mas o suspeito de receptação nunca ligou de volta. Bom, agora você deve estar se perguntando, mas por que essas pedras de vesícula de boi são tão valiosas, são tão cobiçadas por tanta gente? A explicação é a seguinte: é porque elas entram como ingredientes em remédios da medicina tradicional da Ásia. Os chineses são disparados os maiores compradores, mas também se usam pedras em medicamentos tradicionais no Japão e na Coreia. O Dr. Nam, por exemplo, com quem a gente conversou, trabalha em Seul, a capital sul-coreana. Essas pedras são muito famosas em remédios naturais coreanos. São um dos ingredientes mais caros. Nós usamos para derrames, para doenças do coração e também para ansiedade e insônia.
medicina tradicional asiática, chinesa, japonesa, coreana, funciona de um jeito diferente da medicina moderna. Aqui no Ocidente, a gente pensa em termos de princípio ativo. As substâncias do remédio que nós tomamos vão lá nas células e produzem um efeito. Normalmente, esses mecanismos de ação são bem conhecidos. Já a medicina tradicional da Ásia encara a saúde e a doença de um jeito mais global. Ela pensa sempre em termos de equilíbrio do corpo, entre os extremos chamados de Yin e Yang. E tudo isso para estimular uma espécie de força vital, que se escreve QI e se pronuncia Qi. O que é o Qi? Há 5.000 anos atrás, foi essa denominação, né, que os antigos chineses acharam para descrever o que mantém a gente vivo. Só que é algo impalpável, né? Não é algo que a gente possa falar, o Qi é igual a isso. Então existe a meditação para cuidar da parte mental. Existe a prática corporal, que seria o equivalente ao nosso movimento, à nossa atividade. Existe a dietoterapia, que cuida da alimentação. A fitoterapia seria o medicamento. E existe a acupuntura, que é o ato invasivo da medicina tradicional chinesa. Lá na Coreia, onde os médicos tradicionais aplicam os princípios que a professora descreveu, um ingrediente bem importante sumiu dos laboratórios. As pedras de boi andam em falta e são cada vez mais raras, porque o gado hoje é abatido mais jovem. Mal dá tempo de formar as pedras. E do pouco que tem, a China compra quase tudo. E esta semana, em Pequim, na China, a maior compradora do mundo, uma equipe do Fantástico acompanhou a rotina da doutora Li Ying. Ela receita medicamentos com pedra de boi na fórmula. Existem medicamentos contra a pressão alta feitos com cálculo biliar bovino, mas é importante ter indicação médica para escolher o remédio certo. Só tomando o pulso do paciente Wu Jiteng, a doutora já dá o diagnóstico. Existe um desequilíbrio no baço, no estômago e na garganta. A médica também prescreve o remédio com as pedras de boi para a paciente Zhang Xiaoyu. Sua insônia é causada por um desequilíbrio no Qi. Esse medicamento vai tonificar o Qi e nutrir o sangue, acalmar o espírito e tranquilizar a mente. Tome uma pílula 2 vezes ao dia. Agora, de volta ao Brasil, no interior do Paraná, fomos conhecer de onde vem esse produto que a doutora Li, o Dr. Nam e milhares de médicos asiáticos tanto valorizam. Na linha de produção de um frigorífico, chegamos ao posto, onde as vesículas são retiradas e esvaziadas. A gente está no meio da tarde, já foram abatidos mais ou menos uns 600 animais? 610 animais. 610 animais. Um dia inteiro de abates. Vamos ver qual é o resultado, o que tem de pedras aí dentro. Você pode mostrar pra gente, seu João? Esse é o resultado de um dia inteiro. Ninguém mais tem a chave do cadeado. Não, aqui é só eu que mexo. Aqui eu recolho elas, faço a higienização, fecho o cadeado, a chave sempre comigo. E a peneira tá aqui para isso, para segurar as pedras. Segurar as pedras. Da linha industrial, elas vêm para cá, uma geladeira trancada na sala da chefia. É a maneira mais segura e a maneira correta de armazenar os cálculos biliares. Varia por dia em torno de 13 a 16 gramas. Lembrando que 1 grama está valendo em torno de R$1.000. Antes a gente vendia para terceiros, né? Onde eles vendiam, faziam exportação. Hoje, com essa parceria com outro frigorífico, a gente vai estar abrindo um canal direto na exportação. O frigorífico parceiro passa recolhendo as pedras aqui em outros produtores, tudo com escolta. Mas nem todos os compradores dispõem de um esquema tão sofisticado. Eu, por exemplo, sou coletor. Então existem pessoas que vão passando pelo interiorzão do Brasil, de abatedouro em abatedouro, perguntando se tem pedra. Não, só perguntando como hoje está fácil a comunicação. O próprio abatedouro já comunica a pessoa que já tem uma certa quantidade para vender. Por razões de segurança, a pessoa pediu para não ser identificada e contou que, mesmo sendo muito experiente, ainda encontra surpresas. Agora, o que existe são os produtos colocados junto para dar peso às pedras falsas, por exemplo. Em Brasília, policiais federais investigavam um caso de tráfico de pessoas quando se depararam com um lote dessas pedras de boi falsas. Essas pedras chegaram na perícia por uma apreensão. Não estava relacionado a uma investigação sobre pedras de vesícula biliar.
Ficamos impressionados pelo volume que chegou, né? Em torno de 150, 160 gramas. Os peritos compararam pedras legítimas com o material apreendido. Elas se pareciam bastante com as pedras de vesícula biliar. Depois passamos para uma análise em microscópios com aumentos variados. Aí as diferenças apareceram. As pedras questionadas, elas tinham um aspecto diferente do nosso padrão. O cálculo biliar verdadeiro, ele apresenta uma estrutura em camadas, como se fosse uma cebola. Isso já é um indício para a gente que se trata de uma pedra falsa. No material apreendido, as análises detectaram um alto teor de ferro, muito acima das pedras naturais. Uma forma de demonstrar isso é a atração exercida pelo ímã nessas pedras. Então tem aqui o ímã e aí a gente consegue mostrar que apenas uma delas foi atraída, justamente a que a gente sabe que é falsificada. Longe das falsificações e roubos no Brasil, a medicina asiática, com a China à frente, consome cada vez mais pedras de vesículas de boi. Por aqui, o mercado se profissionaliza, liderado pelos grandes frigoríficos. E os veteranos que trabalham sozinhos buscam maneiras de se manter ativos. Pode ser até que seja um ramo que, com o passar do tempo, se extinga. Mas, por enquanto, continua da mesma forma. Os velhos compradores por aí afora, comprando com todo cuidado. E quem também, os exportadores da mesma forma também.